Boa tarde, pessoal. Continuando, este foi a projeção anteriormente comentada. Dando prosseguimento, existem as amputações transmetatarsianas que ocorrem ao nível do antepé. Nós veremos adiante que uma das amputações é a amputação em guilhotina de antepé. Vejam aqui, muito provavelmente era um paciente diabético com infecção grosseira ao nível do antepé. Se fez uma amputação dita como higiênica ou amputação em guilhotina, que pode ser ao nível do antepé, que pode ser ao nível de perna, pode ser ao nível acima de perna, mas com a mesma finalidade, ou seja, nós tirarmos aquele foco de infecção, aquele foco de tecido necrosado. Vejam que aqui nós temos o fechamento, nós podemos tanto confeccionar um flap músculo cutâneo posterior para o fechamento primário, ou podemos deixar aberta a ferida para que seja feita a cicatrização por segunda intenção, ou colocarmos um enxerto de pele sobre esta região. Existem também órteses, como essa órtese de antepé, que são colocadas ao nível do antepé amputado para facilitar a adaptação do coto de amputação ao calçado do paciente. Vemos aqui um outro tipo de amputação, que é uma amputação de perna, aqui em boca de jacaré, conforme nós veremos adiante, ou podendo ter também um flap posterior músculo cutâneo, que não existindo infecção, nós fechamos. Toda amputação aberta em guilhotina higiênica é onde nós temos o indício de ainda poder existir infecção no coto, e aí não se recomenda o fechamento primário. Agora, se já existir uma certeza nossa de que nós tiramos o foco de gangrena e de infecção, nós podemos fechar esse coto de amputação, e o fechamento pode ser por flap posterior músculo cutâneo, ou por boca de jacaré, ou ainda, como nós vimos, por enxerto. Vejam aqui a famosa boca de jacaré, que significa que nós projetamos esses dois flaps, anterior e posterior, para, após a retirada do segmento, existir um fechamento primário desta amputação, já tendo como premissa não existir a este nível amputado infecção ou tecidos inviáveis, fechamento em boca de jacaré. E vejam que a colocação de curativos, a colocação de bandagens, também serve para moldarmos esse coto de amputação para o posterior uso das próteses, visto que essas próteses se adaptam a esses cotos de amputação. Portanto, o curativo, as bandagens colocadas, servem para amoldar, distribuindo melhor o edema que se forma nesse coto de amputação, para que progressivamente esse coto torne-se viável a colocação das próteses. Aqui nós temos uma cirurgia de amputação de coxa, na qual nós temos o segmento de todas as estruturas moles. Está existindo aqui uma raspagem do periósteo para a exposição completa do fêmur. Vejam aqui a retirada do periósteo, a eletrocauterização das partes moles sangrantes. Posteriormente existirá a secção óssea, a secção do fêmur. Afasta-se as partes moles, a musculatura, os nervos, tendões e os vasos. O cirurgião agora pede um dos materiais utilizados para a secção óssea. Neste caso será
a serra de Gigli, afastamento das partes moles, a posição da serra de Gigli, com movimentos de vai e vem, se faz a secção óssea. Movimentos de vai e vem, secção óssea. E aí nós temos retirado todo o segmento inviável que pode ou não estar acometido também de infecção. Vocês tiveram aí a visualização de uma cirurgia de amputação transfemoral ou amputação de coxa. Aqui nós temos também o prosseguimento, nós podemos fazer a desarticulação coxo-femoral com a retirada da cabeça femoral em relação ao acetábulo. E vejam que essa prótese é bem mais ampla e que o indivíduo vai necessitar de um gasto energético muito grande para a sua adaptação a esta prótese. A rotina no pós-operatório diz respeito à utilização de antimicrobianos. Pode existir a antibiótico profilaxia em dose única no pré-operatório imediato. A antibiótico terapia também pode continuar a depender das culturas obtidas no transoperatório. Se nós tivermos uma isenção de infecção, simplesmente por partes de tecido mole inviáveis, nem antibiótico terapia há necessidade. Os curativos, quando nós temos amputações fechadas, eles podem ser retirados após 48 horas. Porém, se nós realizarmos amputações abertas, que eu mencionei para vocês, são amputações que nós deixamos abertas, muito provavelmente por um risco de ainda existir tecido inviável, necrótico, ou até mesmo de vir a se desenvolver infecções naquele sítio de amputação. Então, a recomendação é a retirada desses curativos de uma forma mais rápida, de 12 a 24 horas, para visualizarmos o aspecto do coto de amputação. Deve existir uma limpeza e eventual debridamento a depender da evolução desse coto de amputação. E, se este está aberto, um fechamento em segundo tempo ou através da colocação de enxertos de pele. As compressões elásticas com bandagem elásticas servem para aquela finalidade já mencionada para vocês, para a modelação do coto de amputação transtibial e transfemoral, assim, obviamente, que o paciente tolerar essa pressão a mais ao nível do coto de amputação. Há também, passados em torno de 7 a 10 dias, a retirada dos pontos. E vejam aqui a técnica da bandagem, que é uma técnica de voltas em 8 ou em X, para se dar a devida pressão, sem exageros, para a devida modelação do coto de amputação. As complicações pós-operatórias dizem respeito àquelas precoces, cuja mortalidade a nível de amputações transtibiais chega a 4 a 16%, e se nós subirmos, conforme já sabemos, esse percentual de mortalidade também eleva-se, de 12 a 40%. Há riscos de infecção de 12 a 28%, a depender da indicação daquela amputação. Se foi uma amputação indicada justamente por essa gangrena úmida infectada, existirá um percentual maior de infecção concomitante mesmo do coto, a possibilidade maior disso existir. Gangrena também pode ocorrer de 3 a 28% naquele coto que nós fizemos a amputação. Como o indivíduo ainda se apercebe da sensação dolorosa por estímulo de circuitos neuronais centrais a nível do encéfalo,
mesmo tendo sido retirado aquela parte isquêmica que gerava a dor ao paciente, pode existir uma contratura antálgica mantida de joelho e quadril. E aí é interessante nós fazermos contenções rígidas no pós-operatório para evitar essas contraturas mantidas antálgicas do paciente, que podem, em última análise, por contato direto com o leito, criarem feridas secundárias. Existe a dor fantasma, também relacionada aos circuitos neuronais do encéfalo, que, mesmo tendo sido retirado o segmento isquêmico doloroso do paciente, mas ainda existem circuitos neuronais encefálicos que possibilitam, mesmo retirado o membro inferior, ainda a percepção cortical da dor pelo paciente. E a dor pode ser localizada no coto nos primeiros dias, secundário, por exemplo, a formação de um hematoma de ainda sangramento que ficou retido ao nível de algum segmento do coto de amputação. Podemos ter as complicações tardias, como os tumores neuronais, o neuroma, que é uma dor localizada com piora durante a compressão, durante a colocação das bandagens ou da prótese. Isso se dá provavelmente a hiperplasia daquele coto do nervo seccionado durante a amputação. E para evitarmos isso é necessário uma secção alta desse nervo e delicada e uma hemostasia adequada dos vasos que irrigam esses nervos maiores, mais calibrosos. Existe também a possibilidade da casalgia, que é uma dor difusa sem relação com o neuroma, e que pode requerer o bloqueio anestésico local para a diminuição da dor do paciente. E em relação à mortalidade, 50% dos amputados idosos com várias patologias, mesmo a amputação tendo sido feita para a remoção daqueles tecidos inviáveis, pelo somatório das outras patologias, irão falecer no transcurso de 3 anos. Pacientes que têm uma amputação, a chance é de 40%, principalmente naqueles vasculopatas e diabéticos, de terem realizadas outras amputações contralaterais num período de até 18 meses. Gente, obrigado. Enviarei temas base para a fixação desses conhecimentos e também um pequeno questionário. Obrigado a todos, um bom dia, até mais.